Secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a 35ª sessão da 6ª sessão ordinária do segundo período da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Vamos de Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária, realizada em 21 de novembro de 2022, segundo período da sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à rua Doutor Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 35ª sessão ordinária do segundo período da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos,
ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, segundo secretário, a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha e Flora Maria Salles França Pinto. Os vereadores Valceni da Silva Teixeira, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Marco Antônio Santos da Conceição e Alan Souza Ribeiro justificaram a ausência. A vereadora professora Flora leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: a ata da 34ª sessão ordinária, ofício número 491, memorando 015 e 025, ofício 012 de 2022, projeto de lei complementar 09 de 2022. Matéria votada no expediente, requerimento 62 de 2022, indicações 998 a 1002, 1024 a 1026, 1042 a 1057 e moções de aplausos. Vereadores que falaram no expediente: vereadora professora Flora e vereador Rodrigo Penha. Matéria votada na ordem do dia, projeto de lei 036 e 045, e vereadores que discursaram no expediente final: vereador Rodrigo Penha e vereador Lucas Cordeiro. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 21 de novembro de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Registrar a presença da pastora Francisnete e dos professores, né, que estão ali aguardando aí a votação, mas possivelmente será votado na segunda-feira que vem. Tá? A gente está só aguardando os pareceres das comissões para poder colocar em votação. Ninguém está prendendo nada, ninguém está só no prazo das comissões, tá bom? Mas sejam bem-vindos na casa. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e da matéria que será votada no expediente. Ofício número 048, justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. Justificativa de ausência do vereador Marquinho. Justificado. Justificativa de ausência do vereador Lulu. Projeto de lei número 066, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro da Ponte Branca, Ladeira Zé do Hugo, de origem do Poder Legislativo, autoria do vereador Valceni da Silva Teixeira. Projeto de lei está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 067, dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Paraty. De autoria do vereador Marquinho. Projeto de lei número 067 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Educação. Projeto de resolução número 017, concede medalha de mérito Geralda Maria da Silva à senhora Lívia Souza de Azevedo, de autoria do vereador Rodrigo Penha. Projeto de resolução está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 068, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de intérprete de Libras nos grandes eventos do município de Paraty. Autoria do vereador Lucas Cordeiro. Projeto de lei número 068 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Cultura e Defesa do Cidadão. Requerimento número 064, solicita informações a respeito da poda de vegetais sobre a rede elétrica no bairro Pedras Azuis, de autoria do vereador Tonico Gama. Requerimento de número 064 está em discussão. Com a palavra o vereador Tonico Gama.
Bom dia a todos presentes, bom dia, presidente, caros colegas. Presidente, até preciso também, né, da sua força e da sua ajuda. É um bairro que você, né, tem um reduto eleitoral muito grande. E isso aí em resposta à reunião que a gente teve lá da associação, que eu pude estar presente, e o pessoal questionou a continuidade da poda. Né, foi feito em alguns lugares, mas falta ainda a extensão daquela rua. E esse requerimento é até mesmo para ver se a gente tem uma resposta da Enel, que normalmente a gente faz requerimento, o Rodrigo até cita muito isso aqui, às vezes a gente não é respondido. Por que a Enel não pode ter aí um caminhão, ter uma equipe de poda, que não é só em Pedras Azuis, em São Roque também a gente vem solicitando na Avenida Pau Brasil e até agora nada também. É por isso o motivo do requerimento, para ver se a gente tem alguma resposta em escrito. Requerimento de número 064 continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 065. Requeiro à mesa que seja oficiado o senhor Otávio Melo, responsável pela concessionária da rodovia Presidente Dutra, empresa CCR, que a comunidade de São Roque, por meio deste, questiona a respeito do projeto de rotatória que seria construído na entrada do areal do Hélio e que, apesar do bairro não ter sido contemplado a princípio pelo projeto que foi apresentado ao senhor prefeito e vereadores, gostaríamos que no bairro possa ser construída também uma rotatória. Aproveito deste para relatar a existência de uma galeria que extravasa parte das águas da cachoeira do bairro, porém as manilhas existentes são de diâmetro inferior à exigida pelo fluxo das águas, em especial nos períodos chuvosos, chegando a alagar as residências próximas. A comunidade solicita uma reunião com os representantes da empresa a fim de discutir sobre esses assuntos. Vereador Tunico Gama. Requerimento de número 65 está em discussão. Com a palavra o vereador Tunico Gama. Presidente, retorna aqui novamente. Na semana passada, o caro colega Rodrigo também fez um requerimento à CCR. Foi aquela reunião que eu acho que foi eu, a Flora, que pôde participar, você também participou um pouco. E até pegando o gancho aqui do requerimento do Rodrigo, a gente conversou porque, de repente, a casa não convocar uma reunião com a CCR, porque normalmente nós, vereadores que estamos na rua, inclusive eu lembro que Vossa Excelência questionou muito em relação, se eu não me engano, ao campinho que não era contemplado, não era isso? E a gente, no futuro, vai ter a situação das casas que estão à margem do domínio deles, e o setor ali, Pedras Azuis, Campinho, Taquari, vai ser bem atingido. Então, que de repente a gente conseguisse esse bate-papo, que essa reunião, para que a gente possa estar dando informação à população. É mais esse motivo, porque aquele dia na reunião eu questionei, e ali existe uma passagem de água pluvial, que esse ano, com essa grande quantidade de chuva que caiu, alagou as primeiras casas. Né? Então a gente está dando ciência a eles que existe aquilo ali. Por isso que é o motivo do requerimento. Requerimento de número 65 continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Só para esclarecer a respeito da CCR, acho que está fazendo convênio com a prefeitura, alguma coisa de casas, para quem perder a casa na rodovia. Está uma conversa, mal conversada, na verdade, né? Só que as pessoas, ô Tunico, eu conheço várias pessoas, patrimônio, em algum lugar, invadiu a rodovia sabendo que era rodovia, tá? As pessoas sabiam disso. Então, assim, agora, infelizmente não tem jeito. A gente pode até ver, conversar para explicar o que está acontecendo, mas aqueles que invadiram o espaço da rodovia sabem que um dia isso ia acontecer. Então, assim, agora, na verdade, tem consequência. O que a gente pode fazer, o que a prefeitura pode fazer junto com a CCR para estar ajudando essas famílias, de repente doando casas, se for caso de vulnerabilidade, se as pessoas não tiverem condições, é casa popular, e aí, meu filho, quem tiver outras casas, e caça seu rumo, porque não dá para você
querer uma rodovia com benfeitoria, com tudo, e as casas na beira da pista. Isso aí, nós vamos convocar assim, uma reunião com eles aqui, até para esclarecer os moradores, porque assim, a informação é tudo, mas infelizmente nós vamos ter muito problema durante a implantação da CCR aqui na nossa região. Requerimento número 066, solicita informações a respeito da extensão de rede elétrica residencial na rua projetada no bairro Sertão do Taquari, de autoria do vereador Tonico Gama. Requerimento de número 066 está em discussão. Com a palavra o vereador Tonico Gama. Presidente, os vereadores que tiveram a oportunidade daquela reunião sobre a Enel, do Centro Histórico, né? E, no momento, eu relatei aqui para os responsáveis em relação a essa extensão de rede. Porque é uma burocracia danada, né? O cidadão ele tem todas as licenças, né? Já teve a medição, são 5 postes. Quer dizer, o cara quer pagar um imposto, aí depois a gente fala. A própria Enel, a burocracia, ela mesmo aumenta o número de gato, porque o cara não vai ficar sem energia. E aí quem paga é quem anda certo, porque daí sobrecarrega, né, a rede elétrica. Então, mais uma vez, perguntando para a Enel em relação a essa extensão, qual o motivo que ainda não foi feito? Que o cara tem todas as licenças, está anexado no requerimento todas as licenças, ouvidoria, tudo. E a gente está perguntando à Enel para ter essa resposta escrita, porque, né, a gente aqui também tem que parabenizar o Peterson, o Luiz Fernando, que sempre quando a gente entra em contato, eles dão um caminho, mas nem tudo eles podem resolver. O que está no alcance deles, eles sempre, dentro do possível, resolvem, mas é uma pergunta aí para o pessoal da Enel. Não é defender a Enel não, mas às vezes, Tonico, a própria Enel precisa entrar com projeto para licenciar. Às vezes o cara tem todas as licenças. Observa bem isso, eu não sei se é o problema. Às vezes o cara tem toda a licença, mas a própria Enel ela precisa entrar com um projeto para ela pedir licenciamento. Porque a extensão de rede é da Enel. Então não é o morador que tem que pedir licença, é a própria Enel, ela tem que fazer um projetinho e entrar com pedido de licenciamento para poder colocar. Às vezes os moradores têm licença para ligar a luz da prefeitura, tem tudo. Mas se a própria Enel ela não tiver um projeto licenciado, ela não consegue fazer a extensão de rede. Só para ver se é isso mesmo lá. Se for isso, a gente pode adiantar, de repente, junto ao Peterson e o Luiz Fernando, para poder estar resolvendo esse problema. Tá? Só ver se é isso, não sei se é esse problema. Permito? Beleza. Catiana, já anota isso aí para mim, por favor, tá? Requerimento de número 066 continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 067, requeiro à mesa que seja oficiado a concessionária da rodovia Presidente Dutra, CCR, explicando quando será realizada a manutenção na cabeceira da ponte na BR-101, rodovia Mário Covas, altura do bairro da Graúna, de autoria do vereador Rodrigo Penha. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, professores, ex-vereador Zé Pital, pastora, funcionários da casa. Diferente vir segunda de manhã, né? Um pouco diferente. A CCR é só mais uma, né? Toda concessionária que vem para Paraty, o problema está aí e a gente começa a brigar. Porque mesmo brigando é muito difícil. A questão da CCR, essa ponte da Graúna, está perigoso demais. O vereador Tonico todos os dias passa ali. Você tem que vir freando. Quem não sabe, bate ali, arriscado, sei lá, aquela ponte é perigosa, bate naquela pedra, pode acontecer algo muito mais grave ali, porque o ressalto está muito alto, a cabeceira cedeu, mas a CR também é mais preocupada com o guarda-reio, né? Mas está botando guarda-reio na estrada, está tudo certo. Eu sei que é muito cedo para cobrar, mas a gente tem que cobrar,
Pontos, como o Tunico falou, o vereador Tunico falou a respeito de entradas das comunidades, são diversas, patrimônio que vai lá para Trindade, aqui é do Curiço, que a gente está sempre falando, a Várzea do Corumbê, enfim, tem vários locais e eu acho mais do que justo que a gente convoque realmente a empresa aqui, porque está pipocando toda semana problemas que as comunidades vêm até a gente. Então, eu solicito, de forma verbal, a Comissão de Defesa do Cidadão, que veja essa possibilidade de a gente estar convocando a empresa aqui para a gente poder conversar com os 9 vereadores, porque a coisa está bem complicada sim, as comunidades estão cobrando, e a gente está vendo a movimentação da empresa. Ali em frente o Santi, que é em frente ao Curiço, estão mexendo já, vereador Tunico. Não sei se é baseado no tal trevo que vai ser feito, ou se eles vão botar uma base ali, como tem colocado em toda a estrada. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo realmente, porque, embora seja uma área federal, está dentro do nosso município, e a gente fica vendido, se é a palavra aí fazendo uma conotação, porque a gente não sabe o que falar. O que eu vou falar? Eu não sei o que é, não tem uma placa dizendo o que está acontecendo ali, e é um local onde os abrigos de passageiros estão no local errado. Quando o ônibus para, você vem do Curiço, você não consegue ver quem está saindo, e tem ônibus de turismo que para ali dentro, em frente ao Veloso, para... Não sei o que aqueles ônibus fazem, não sei se são clandestinos, o que são, enfim. É uma série de questões que a gente precisa discutir, porque o risco ali está muito grande, principalmente para as crianças que estudam no CIEP, que a gente vê atravessar a pista toda hora ali, então a gente preocupa sim e é isso. Se puder, eu acho que seria mais interessante, né, trazê-los aqui e de preferência que eles respondam os requerimentos também, que não respondem não. Tem vários aí que eles não têm respondido. Só para esclarecer, Rodrigo, nós tivemos acho que 2 reuniões já com o pessoal da CCR. Ali em frente ao CIEP vai ser um trevo, ali vai ter uma passarela, ali é bastante coisa que tem. Na verdade, o único problema que a gente vai ter com a CCR é a questão das casas. O resto, patrimônio, trevo, patimirinha, trevo, são muita coisa boa, na verdade. A única coisa de ruim é o pedágio. Né? As pessoas falam assim, tem muita coisa de bom, mas o pedágio realmente vai ser meio complicado. Mas, assim, eu estava vendo os projetos, também não tem como a empresa instalar isso tudo uma vez só, mas nós estivemos vendo todo dentro da área de Paraty, começando de lá para cá, são vários trevos, não vai ser mais pista livre igual está aqui na cidade. Vai ser por cima, né? Vai ser tipo a pista vai estar por cima. Não, ali onde está o sem terra ali. Ali vai ser. Sim, não, sim. Só estou falando que nós estamos tendo reunião. Vamos trazer na Câmara, para que os 9 possam participar, mas assim, nós estamos acompanhando de perto esse projeto da CCR, mas lógico, toda informação é bem quista, não tem problema não. Requerimento de número 067, continua em discussão, com a palavra a vereadora professora Flora. Alô, então, bom dia a todos. Acho que vai chover requerimento aqui para essa tal de CCR, né? CCR. Por quê? Existem muitas dúvidas, muitas né, arestas a serem aparadas. E eu quero dizer que o que a gente tem que... Aí, Sanico, o que a gente tem que exigir, na minha opinião, são os critérios. A gente está pedindo trevo, não pode ser assim, porque aqui é o meu bairro, aqui não é o meu bairro. A gente tem que fazer uma reunião com os vereadores e com presidentes de associação de moradores, de coletivos, porque eles têm que explicar quais são os critérios de um bairro ter trevo e no outro não ter. E qual é a solução? É número de habitantes do bairro? Tudo bem. Então, vamos ouvir. A retirada de casas tem que ter critério. Né? Já falaram aqui que a calha da CCR é 24 metros de um lado, 24 metros de outro. Imagine, espero que o impacto não seja grande quando foi da construção da Rio Santos, guardada as devidas proporções, que teve um impacto no território e para as comunidades tradicionais e habitantes. Né? Uma coisa assim estratosférica que a gente não pôde nem opinar. Dessa vez, nós vamos opinar, sim. A gente vai exigir que tenham critérios de antiguidade, por exemplo, da pessoa que está estabelecida lá. Porque se a gente falar, Sanica, como você falou, que quem está lá perto da pista vai ganhar uma casa, se a gente fala uma coisa dessa, um monte de gente vai construir um barraco no meio da pista, vai ser difícil, vai ser difícil. A gente precisa mapear agora, saber da realidade agora. E eles têm que trabalhar direitinho para entregar um serviço decente. Por exemplo,
não me agrada nem um pouco que o trevo da cidade seja elevado. Esteticamente, eu acho feio. Já pensou, os carros vão passar, então, tem que ter uma altura enorme, porque, então, quem que vai passar por baixo? Não tem mais passagem por baixo? E quem está indo lá para rodovia Paraty-Cunha? Vai fazer como? Vai passar por baixo do trevo. Então, é uma obra de impacto, inclusive visual e estético, numa terra que é patrimônio, né? Então, acho que a gente precisa estar acompanhando muito de perto mesmo, sabe? E a gente tem que envolver, por isso, da importância da Associação de Moradores estarem cada vez mais organizados em todos os bairros, porque, se não vai ter trevo, tem que ter um recuo, tem que ter uma sinalização muito forte, porque senão a gente vai acontecer que nem aqui na Paraty-Cunha, que a gente quer entrar ali no Parque Verde, onde eu fui na sexta-feira, e é uma pequena novela você entrar ali naquela rua, que também é do material do trevo. Você encosta ali e fica esperando a vida toda, na curva, ver se dá para você virar à esquerda. Péssimo. Então, a gente precisa realmente fazer com que... Sou contra o desenvolvimento a qualquer preço, tá, Sanica? Já vou avisando que a gente tem que atrasar um pouco, às vezes, o trabalho deles. Eles estão pensando no lucro deles, no pedágio deles, mas a gente tem que pensar na população. Então, são essas minhas palavras sobre isso. Não se esqueça que é uma rodovia federal, né? E talvez você, com o seu presidente, no ano que vem, consiga resolver alguma coisa, né? Vamos ver se você consegue. Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa o ano que vem. Com a palavra, o vereador Tonico Gama. Não, só pegar um gancho na fala da Flora. Em questão que eles estão delimitando para fazer as entradas de trevo, Flora, aquele dia na reunião eles deixaram bem claro, né, como eu falei já aqui, a equipe da CCR, a maioria é de Minas Gerais, o pessoal é de fora, poucos são aqui da nossa região. Eles delimitaram que é de 2 em 12 quilômetros. Então, por que o questionamento em relação ao São Roque? Porque no sertão do Taquari vai ter um trevo, depois 2 quilômetros vai dar no areal do Taquari, no areal do L, que praticamente não tem morador. E em São Roque, a gente tem lá, se eu não me engano, são 6 acidentes com vítima fatal. Então é por isso que é o questionamento. E dando ciência a eles que ali tem uma passagem de água pluvial. Né? Precisa de uma galeria, porque 100 metros, 150 metros antes tem uma galeria que não comporta. Por isso que até o questionamento. Em relação às casas, às margens, né, quando a gente fala na reunião, presidente, é justamente para a gente saber o que a gente pode até falar. Porque concordo quando a Flora fala assim, que vai fazer uma casa, aí pronto, você já cria esperança para o cidadão. Mas a gente precisa. Eu fui parado na prefeitura essa semana por um morador, um senhor lá de Pedras Azuis, o cara estava desesperado. Que ele estava aguardando o Rael, que o Rael acho que marcou um protocolo sobre isso lá na prefeitura. Né? Que ele foi notificado, ele está na área de invasão, mas nós, como autoridade, que somos procurados, a gente não sabe nem o que falar para o cidadão. Aí, quando eu citei isso para ele, né, o senhor, mas o senhor não está na área da CCR hoje, o cara perde o chão dele, o cara já tem 70 anos praticamente. Então, assim, é difícil a gente lidar com isso. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa ter essa conversa. E vai chover, sim, de requerimento para a CCR, porque agora a Rio Santos tem pai. Né? Ela tem pai, ela tem dono. Então, agora, claro, a cobrança vai cair. Se vem a melhoria. Em relação ao CIEP, Rodrigo, naquela reunião, porque, se eu não me engano, até fevereiro, não é isso que ficou na reunião? Eles têm que instalar uma unidade no Taquari e a outra unidade no CIEP. Qual foi a contrapartida que o município pediu, que o Poder Executivo pediu? Todos aqui da casa já fizeram indicação, né, Vossa Excelência, Paulo Sérgio e outros vereadores, acho que o Marquinhos entrou agora recentemente com uma, pedindo uma área de lazer para o CIEP. E aí o Poder Executivo falou, não, você vai construir? Então, que você faça uma contrapartida para o município. Parece que isso está bem adiantado, eles vão fazer uma contrapartida numa área esportiva ali naquela área ali, quer dizer, é um ganho para o município. Requerimento continua em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 1074, solicita a construção de parquinho no bairro Princesa Isabel. Indicação 1075, solicita que seja feita a cobertura da quadra de esporte no bairro do Condado.
Indicação 1076, solicita que, através da Secretaria de Cultura do município, promova um dossiê de salvaguarda da festa de Nossa Senhora do Rosário de São Benedito. Indicação 1077, solicita que a Prefeitura disponibilize transporte para o grupo de cirandeiros de Paraty participarem do evento nacional de Fandango Caiçara em Ubatuba. Indicação 1078, solicita que se destine um guarda municipal para organizar o trânsito no semáforo da ponte no bairro Ponte Branca. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 1080, solicita desobstrução, limpeza e troca de tampa de bueiro na rua Naor Mota, em frente à padaria Opa Opa, no bairro Parque da Mangueira. Indicação 1081, solicita colocação de placas indicativas com nome nos bairros da BR-101. Indicação 1082, solicita a construção de muro de arrimo no rio Perequiaçu, na margem do condomínio Morada das Bromélias, Caixa, no bairro Portão de Ferro 3, reiterando indicação 176. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 1061, solicita limpeza com roçada no bairro do Sertão do Iriri. Indicação número 1079, solicita extensão de rede de água no Morro Velho. Toca do Pastel no bairro Praia Grande. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 1069, solicita limpeza com roçada e capenagem no entorno da Escola Municipal Ministro Sérgio Mota, no bairro Pantanal. Indicação número 1070, solicita reforma do prédio da antiga subprefeitura no bairro da Ilha das Cobras. Indicação número 1071, solicita instalação de lixeiras na comunidade do Pouso da Cajaíba. Indicação número 1072, solicita melhoria no abastecimento de água das casas da comunidade do Pouso da Cajaíba. Indicação número 1073, solicita manutenção do semáforo Siga e Pare do bairro do Condado. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 1073, solicita desobstrução nos bueiros da rua Acaça, no bairro Pantanal. Indicação número 1038, solicita manutenção na iluminação pública na estrada do Morro do Jacu. Indicação 1039, solicita pintura das sinalizações do quebra-molas na estrada do Corisco. Indicação número 1040, solicita limpeza e roçada na comunidade Independência. Indicação número 1041, solicita reforma no cais da Praia do Cruzeiro na comunidade do Mamanguá. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Valceni da Silva Teixeira. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 1032, solicita roçada no campo de futebol da Praia do Jabaquara e manutenção dos refletores. Indicação número 1033, solicita poda das árvores no trecho da rodovia Governador Mário Covas, da entrada do bairro Olaria até o posto de gasolina Parada 8, com devida autorização do DENIT. Indicação número 1034, solicita disponibilização de curso para formação de motorista escolar. Indicação número 1035, solicita roçada da estrada principal do bairro Cabral. Indicação número 1036, solicita roçada do campo de futebol do bairro Cabral. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, após aprovação pelos vereadores, faz constar em seus anais a indicação do vereador Valceni da Silva Teixeira para agraciamento e moção de aplausos aos ilustríssimos senhores Tiago de Oliveira e Manuel Eloy de Oliveira, voluntários na realização do curso Pescador Profissional Nível 1, POP 1. É com imensa satisfação que esta Casa Legislativa homenageia os senhores Tiago de Oliveira e Manuel Eloy de Oliveira pela generosa contribuição voluntária no curso de capacitação pescador profissional nível 1, realizado na comunidade costeira do Mamanguá, de autoria do vereador Sanica. Moção de aplausos está em votação.
Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Moção de aplauso de autoria do vereador Sanica ao Instituto Náutico Paraty, representado pelo ilustríssimo senhor Gibrail Ramek Júnior. A presente moção de aplauso tem por objetivo reconhecer o empenho do Instituto Náutico de Paraty pelos serviços prestados no curso POP 1, ocorrido na comunidade Mamanguá, com início no dia 31/10/2022, que provocaram uma das maiores logísticas para a realização do curso, de autoria do vereador Sanica. Moção de aplausos está em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Moção de aplausos, novamente do vereador Sanica, aos excelentíssimos senhores suboficial Francisco Augusto Alvos de Moraes, primeiro sargento Sandro Ricardo Martins Pereira, primeiro sargento Rafael Corrêa de Salima e o primeiro sargento Jefferson Silva de Araújo, da Agência da Capitania dos Portos em Paraty. Moção de aplauso tem como finalidade parabenizar e reconhecer o excelente trabalho realizado pelos valorosos membros desse departamento, que vem apresentando grande empenho, dedicação, ousadia e coragem, não medindo esforços para atender as demandas dentro do município. Estes mesmos prestaram com muito êxito a aplicação do curso para navegante POP 1 na comunidade do Mamanguá. Só para esclarecer, gente, às vezes as pessoas falam, mas dando moção de aplauso. É porque, na verdade, não é época de eleição. As pessoas só querem ajudar o pessoal da costeira ou da zona rural quando chega o ano eleitoral. Na verdade, o pessoal foram lá, se disponibilizaram, saíram da cidade para ir lá de graça, para estar dando curso para esse jovem da costeira, para que eles possam trabalhar depois com um emprego, entendeu? Então, por isso que a gente reconhece. Moção de aplausos está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Retorno à tribuna, senhor presidente, para discorrer sobre as indicações. Que a tampa de bueiro na rua Normoto, frente à padaria Opa na Mangueira. O buraco lá já tem bastante tempo, está perigoso. As placas indicativas com o nome dos bairros, que os abrigos de passageiro que foram feitos, até o vereador Tunico tem uma indicação, e até eu parabenizo por essa indicação, para que possa ter uma padronização dos abrigos de passageiros. E ficaram bem bonitos com as plaquinhas lá com o nome dos bairros. Isso já ajudaria, porque tem muita dificuldade. Embora hoje a gente tenha GPS, tem o Waze, é importante ter ali o nome do bairro e, de repente, o que o bairro oferece. Porque nós temos bairros aí com cachoeiras muito boas, com comércios bons, e, como a vereadora Flora falou outro dia, que da coisa da gente espalhar o turismo por toda a cidade, levar renda para todo mundo, eu acho importante. Outra indicação é o muro de arrimo na Caixa Econômica, no Portão de Ferro 3 ali. O vereador Paulo Sérgio fez um vídeo falando a respeito da necessidade de uma área de lazer ali. E aquelas árvores, muitas delas ali já de décadas, estão caindo dentro do leito do rio, e causa transtorno, principalmente para as marinas que tem ali acima. E está muito perigoso. E também eu pedi outro dia a Defesa Civil que fizesse uma avaliação da cabeceira da Ponte Hilton Silva, daquele lado lá. Porque quando a maré está baixa, que a gente olha ao lado, vereador presidente, nós vemos lá que a erosão está ali e preocupa, porque é uma ponte importante, né, e que pega um maior número de veículos ali, até veículos de grande porte. A respeito da Enel, o vereador Tunico falou, a gente tem sempre discutido isso aqui. A Enel já perdeu, pelo que eu vi outro dia, 3 estados da federação, que ela já foi praticamente expurgada desses estados por mau serviço. A questão do centro histórico que não resolve, Rio dos Meros tem esse problema, São Roque, Curiço, Curisquinho, Curiscão, Ponte Branca, Penha, Ilha do Araújo, Cachoeirinha, Canto Azul, Canto Verde, todo mundo, Indaiatiba, Graúna, isso nunca acabou. Mas a questão das árvores, da poda das árvores, é que todas as vezes que a gente chamava a atenção da Enel, principalmente em audiência pública, o que a Enel falava? Até a altura do fio é responsabilidade da prefeitura. A gente só mexe quando passa o fio. Então, quando passa o fio, começa a faltar, que eles iniciam o processo,
Eu acho, como o vereador Nico falou, tudo errado, não custa nada a Enel ser parceira da prefeitura nisso, e colocar um caminhão aqui, uma equipe aqui, uma agência que não tem nenhum gerente na cidade. Tudo é Angra dos Reis, tudo remete a Angra dos Reis, sabe? Mas a conta chega certinho, e se não pagar no dia, corta. Não tem mais aquela de esperar a segunda conta, não. Com a Associação CCR, essa questão da participação, a gente tem que cobrar mesmo a CCR, e ela está chegando na cidade com força, está mexendo, fazendo as alterações, e ela precisa entender que aqui tem uma casa legislativa, que aqui tem um poder público municipal, que tem um prefeito, que ela tem sim que comunicar a gente o que ela está fazendo. É um desrespeito muito grande, ela chega mesmo, tudo bem, a área federal, mas está dentro dos limites do município, e aí a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo. Ela não pode fazer uma reunião no executivo com alguns vereadores que ela acha importante. Tem 9 vereadores, tem uma casa legislativa. Ela precisava procurar a casa legislativa para conversar. Então, são questões que eu sempre vou reclamar, porque o executivo é um poder, o legislativo é um, o judiciário é outro. Não dá para ficar juntando tudo o tempo inteiro. São interesses diferentes, né? E são também distâncias diferentes. O vereador está muito mais presente que os secretários em alguns momentos. E a cobrança é em cima do vereador, na maioria das vezes. Sobre a associação de moradores, concordo, vereadora Flora, o Comamp precisava ser reativado, né? São 72 bairros, 9 legisladores, e a cobrança é grande, a gente precisa dar uma resposta. Com o Comamp, é uma forma da associação que funciona mais. E até sugiro, senhor presidente, a maior ocupação do plenário por essas instituições também aqui. Sobre a Flip, acho que ficar falando da importância da Flip aqui é redundante, porque é uma festa importantíssima para a cultura local, para a educação, para o turismo, para tudo da cidade. Não sei se ainda é assim. Há tempos atrás, durante esse período, a Casa Azul ficava responsável pela administração do perímetro aqui do Centro Histórico do Núcleo Sede. Não sei se funciona desse jeito ainda. Agora, a gente precisa, sim, aí nos debruçarmos, aí a gente coloca o mandato à disposição também do Executivo, para a gente discutir a questão de estacionamento. Uma forma de diminuir o número de veículos aqui embaixo. É um transtorno muito grande, turistas ficam revoltados, aí estacionam em qualquer lugar, a guarda vem multa, e aí começam a ficar chateados com a cidade, com raiva, falam que não voltam mais. No Pontal ali a gente presencia isso direto. E é realmente complicada essa questão, a gente precisa debruçar em cima disso, ver de que forma pode amenizar essa questão. De repente um projeto, né, um veículo circular gratuito nesses períodos para toda a população, os donos de pousadas e hotéis são mais próximos do centro histórico, orientar para que o turista evite estar andando no seu próprio carro, sabe? Tem uma, sei lá, eu acho que a gente tem que conversar alguma coisa. Também gostaria de falar, eu tenho passado muito ali no Caborê, vereadora Flávia, e é bonito ver aquela juventude usando aquelas quadras ali no Caborê, né? A Secretaria de Esportes está de parabéns também pelos projetos que ela tem ocupado as quadras, tem apresentado projetos diferentes de esporte, isso tem ajudado muito. E numa hora até ociosa, na Chácara da Saudade, período de 6 da tarde, funcionar ali e vôlei, eu acho isso importante. O trabalho que o Fabrício está fazendo, muito importante. E essa questão da sinalização, que eu falo, a sinalização turística da cidade, os pontos turísticos, né? A Flip colocou uns totens, eu achei muito legal, que aí coloca ali com QR Code, a pessoa chegava ali e ela tinha história do bem ali, do patrimônio. Então, eu achei uma ideia boa que a prefeitura poderia abraçar. E, né, isso é muito importante. E quando a gente fala Secretaria de Esporte, não poderia deixar de falar do trabalho que foi o vereador Tonico que iniciou todo naquela secretaria, da importância que ele deu, principalmente para as crianças com deficiência, e é um trabalho que está continuando. Então é importante a gente falar disso também, porque o esporte é vida, é lazer, e está apresentando. É difícil fazer esporte, principalmente com o recurso que tem, mas com boa vontade consegue sim chegar até onde precisa. São essas minhas palavras. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Um bom dia a todos, vereadores, demais presentes que estão aqui com a gente hoje, os professores, pastora Francinete, os nossos amigos aqui que trabalham na casa. Dizer que há realmente esse estranhamento do horário pela manhã,
a gente fica feliz com a presença dos munícipes aqui com a gente, acompanhando o trabalho dos vereadores desta casa. Eu começo falando rapidamente das minhas indicações, que foram feitas, primeira relacionada à Escola do Pantanal, da limpeza, roçada, e aí eu vou um pouco além. A gente, na semana passada, a gente teve aqui a audiência pública, semana retrasada, né? A audiência pública relacionada ao saneamento básico, e foi trazido aqui para a gente também, depois de um debate, a questão da drenagem do bairro do Pantanal. A gente tem conversado constantemente com o secretário Fabrício, da importância da gente começar o mais rápido possível, que nos foi passado tanto pelo Fabrício quanto pelo Departamento de Água e Esgoto, de que saindo de uma obra que está sendo feita aqui ao redor do campo de aviação, a Secretaria estará na comunidade do Pantanal fazendo um trabalho principalmente ao redor da escola, e o nosso mandato vai continuar acompanhando e cobrando para que isso seja feito o mais rápido possível, porque a gente sabe da luta e da angústia dos moradores ao redor ali da escola e de outras ruas também do Pantanal, que sofrem bastante, principalmente no período que estamos chegando próximo agora. Então, deve ser uma prioridade da Secretaria de Obras nesse final de ano e início de 2023. Nós fomos procurados também por alguns moradores da comunidade do Pouso da Cajaíba, que na última semana eles realizaram reunião dos moradores para tentar se organizar novamente como associação de moradores e também fazer alguns pedidos, e nos encaminharam então algumas demandas que já estamos conversando também com a Secretaria de Obras, com o Departamento de Água e Esgoto e também com a Secretaria de Turismo para algumas ações ali na comunidade do Pouso. O Pouso é uma comunidade que precisa de uma atenção muito especial pela sua localidade, por ser uma comunidade muito distante aqui do centro e da dificuldade de chegar lá também. Então, por muitos momentos, a gente precisa dessa lembrança de ações de políticas públicas efetivas que precisam ser levadas para lá. Junto com essas ações, o meu desejo é estar presente na comunidade nos próximos dias também, para conversar com alguns moradores. E os pedidos principais que eles fizeram para essa entrada de alta temporada é a colocação de lixeiras, a dificuldade de juntar o lixo ali na comunidade, principalmente nesse período de férias, e também a melhoria da captação de água para as comunidades, para as casas dali. Muitas das vezes, a falta de água, os próprios moradores que precisam se organizar, enfim. Então, o Paulo Abreu, do Departamento de Água e de Esgoto, também se comprometeu com o nosso mandato de, nos próximos dias, ir com uma equipe lá para conversar e ver formas de melhoria. Quero, assim como o vereador Rodrigo Penha, também exaltar a realização da FLIP nessa última semana, parabenizar todas as pessoas que participaram de alguma forma, os trabalhadores do nosso município que estiveram nesses dias também fazendo com que a FLIP fosse possível, e dizer que é muito importante a realização do evento, mas assim como todos nós falamos aqui na casa, é importante também que essa casa acompanhe de alguma forma as realizações pós o festival, pré-festival, um período que não está acontecendo o festival, para que realmente ações concretas sejam feitas, principalmente com a população do município relacionado à educação. Gostei muito da sua ideia, Rodrigo, relacionada ao transporte, não só pela questão do estacionamento, mas também até para a participação mais efetiva da população, e principalmente a população das comunidades rurais. A gente tem um problema seríssimo, a gente falou aqui já de Enel, falou de estrada, e a gente não pode esquecer também do transporte público, que é extremamente precário na nossa cidade, e que se a gente quer a participação da população nos festivais, se a gente quer a participação da população nesses eventos, para que eles não sejam único e exclusivamente para o turista, a gente precisa de um transporte público de qualidade, que as pessoas consigam estar presentes. A gente vê a região ali da Ponte Branca e do Pantanal, muitas pessoas que eu convidava para estarem presentes na FLIP diziam que não poderiam vir porque não tinham como ir embora depois, essa dificuldade de se locomover. E é muito importante que a gente traga esse debate para cá constantemente e que a gente veja soluções o mais rápido possível. Encerro a minha fala com um agradecimento especial
ao deputado estadual Eliomar Coelho, que, através de uma indicação do nosso mandato, amanhã homenageará na Alerj, com o prêmio Eloneida Studart de Cultura, que é para pessoas, instituições, organizações que se destacam na promoção da cultura no estado do Rio de Janeiro. Amanhã estará entregando o diploma ao Festival do Camarão da Ilha do Araújo. Estaremos lá presentes junto com os festeiros desse ano, o Gildo e o Edinho. Fizemos uma indicação no início do ano, a Comissão de Cultura da Alerj acatou. Então, amanhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Festival do Camarão da Ilha do Araújo estará recebendo esse diploma do Prêmio Eloneida Studart por se destacar na promoção da cultura no Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecemos ao deputado Eliomar Coelho e será uma honra estar ali com moradores dessa comunidade recebendo esse reconhecimento de um festival tão importante para o nosso município. São essas minhas palavras, agradeço a todos. Eliomar Coelho é vizinho do Lucas, tá, gente? Com a palavra, professora, com a palavra, a vereadora professora Flora. Além de vizinhos, são do mesmo partido. Isso também conta, né? Isso aí. Gente, começando aqui, mais uma vez, bom dia. As nossas indicações sempre têm, como eu sempre falo, relação às nossas vivências. Tivemos organizando, junto com as mulheres do condado, uma feirinha de artesanato, com a Cláudia, com a Nelisa, com as moradoras locais, e a gente teve que estender um toldo lá, porque nós ficamos bem na entrada, onde tem a quadra, e a quadra não é coberta. Então, a quadra, ela é muito importante para o esporte, mas também para a socialização das pessoas como uso comunitário, numa festa junina, numa feirinha de artesanato, porque quando é sol, quando é chuva. A cobertura ajuda demais. Então, a gente vai insistir um pouco na cobertura, porque o condado, por exemplo, o Rodrigo elogiou os jovens ali utilizando a quadra do Caborê. Eles também devem utilizar a quadra do condado. A placa que tem os horários das atividades está destruída, está quebrada, foi vandalizada. Então, a gente tem que botar a placa de novo, não deixar ela quebrada ali, que é uma coisa feia, e que mostra um poder paralelo que, com certeza, lá no condado é muito forte. Então, é por isso que a gente tem feito reuniões mensais lá no condado, com as mulheres, e tentando conversar com elas e fazer uma escuta, e a feirinha de artesanato foi o resultado de uma dessas escutas, muito bom de fazer. A mesma coisa no bairro Princesa Isabel, tivemos lá, e os moradores dizem que tem um espaço próximo à beira do rio, que não é ocupado, e que seria excelente, pelo número de crianças, ter um parquinho infantil ali, que a gente sabe também que é importante para a socialização, para as crianças tomarem sol e brincarem ao ar livre. A outra indicação tem a ver com um apoio que a gente está pedindo para a Guarda Municipal. Eu sei que a estrada para Ticunha não é da Guarda Municipal, mas o trânsito que teve no feriado do dia 15 foi uma coisa assim impressionante. Um trajeto que a gente faz em 10, 15 minutos do Trevo até a Ponte Branca estava se levando 1 hora, 50 minutos. Isso é muito ruim para o nosso... para toda a economia do município, para o turismo e tal. Então, a gente está pedindo aqui que, pelo menos na época de feriado e da grande temporada, enquanto a outra ponte que está sendo construída não fique pronta, que tenha lá uma organização, porque o semáforo ele é burro. A pessoa que tem cérebro vê, ali não está passando ninguém para descer, tem milhões querendo subir, então vai ficar um período maior de carros subindo, né? Professora, porque o semáforo não pensa, né? Ali ainda tem duas questões que prejudicaram muito o tráfego ali na Ponte Branca. Uma,
aquele posto da polícia, que para mim aquilo ali é um absurdo e horroroso, e o lugar errado, completamente errado, aquele posto tinha que estar muito acima. E outra, Vamos fazer um negócio, um requerimento para mudar de lugar? a gente já fez, ano passado, esse ano. E a outra questão é, a estrada, na obra, o trecho que fica a polícia, eles não passaram asfalto. Então está com buracos gigantescos lá que a galera passa devagarinho e ainda passa mais devagar. Por causa da polícia, então fica um caos a Ponte Branca. E aí, ó, está chegando a alta temporada, horroroso. Ó, a mesma coisa aconteceu no Condado, que o Sanica falou do semáforo do Condado. Eu não tenho hábito muito de ir, e a ponte é bem alta, né? E aí o semáforo estava quebrado, realmente eu não sabia se eu podia ir ou não. Ou seja, precisa de manutenção urgente, realmente o Sanica fez essa indicação. E aí, as outras duas indicações têm a ver com duas leis que eu fiz de patrimônio imaterial. Uma sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário São Benedito, que foi aceita aqui, já é patrimônio imaterial municipal, só que agora a gente precisa fazer valer essa lei, através de pesquisa, de construção de um dossiê, existem trabalhos acadêmicos muito interessantes sobre as Irmandades de São Benedito, sobre as origens da festa, então ela tem uma complexidade que precisa ser salvaguardada, guardada, para, inclusive, a gente fazer valer uma lei tão importante no nosso município. A mesma coisa, o fandango caiçara, né? Quer dizer, a ciranda caiçara de Paraty. O que aconteceu? Nós somos também, né, contemplados com uma lei de patrimônio imaterial, através do projeto de lei estadual e municipal, de minha autoria, e a gente, então, precisa fomentar. Vai ter um encontro nacional, né, de fandango caiçara em Ubatuba, e a gente tem dificuldade de levar os nossos grupos cirandeiros por falta de transporte. Então, vamos insistir que a gente precisa fomentar com coisas concretas, né? Levar eles para ter contato lá com o fandango, eu acho muito importante. Então, vamos batalhar aí uma forma de usar ou o ônibus do esporte, né? A gente sabe que o ônibus amarelinho da educação não pode, mas a gente tem agora uma van também. Quem sabe a gente consegue levar o pessoal aí, porque são nossos mestres e estarão representando a cidade de Paraty num evento importantíssimo. Por enquanto, são essas minhas palavras. Não tendo mais vereador inscrito no expediente, peço ao senhor primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores, para verificação de quórum. Vereador Tunico Gama, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Alan Ribeiro, vereador Lucas Cordeiro e vereador Sanica. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 049, de 2022, dispõe sobre a instituição do programa Alfabetização na Melhor Idade, destinada às pessoas da terceira idade no âmbito do município de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro. Primeira discussão. Projeto de lei número 49, 2022, do vereador Alan Ribeiro, está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 055, dispõe sobre a assistência psicológica nas escolas da rede pública de ensino, nos centros de acolhimento nas unidades básicas de saúde do âmbito do município de Paraty, de autoria do vereador Alan Ribeiro. Primeira discussão. Projeto de lei número 035/2022 do vereador Alan Ribeiro está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei
35/2022, do vereador Alan Ribeiro, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 064, institui e regulamenta o pagamento de despesas pelo regime de adiantamento, de autoria do Poder Executivo, primeira discussão. Projeto de lei número 064 está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 064, aprovado por unanimidade em primeira votação. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra para os vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Retorno à tribuna, senhor presidente. Falar a respeito de uma lei do nosso mandato, que é a Semana Municipal do Folclore, que seria importante que, durante essa semana, discutisse e fizesse eventos nessa área. Como a gente viu a questão desse final de semana, o Ocupa Paraty, que não sei se o nome do evento é esse, é um grupo, né, vereadora Flora, que está sempre na Flip, participando ali, em outros momentos também. Era uma semana importante para estar discutindo tudo isso, Fandango Caiçara, e quem sabe a gente consegue implementar essa questão. Eu queria fazer um apelo à população de Paraty com relação à estrada do Corisco. A gente sabe da dificuldade que é, a prefeitura está capitalizando aí, tentando emendas no valor de 6 milhões de reais, desde a enxurrada, aquela estrada está horrível, e a prefeitura foi lá e sinalizou com pneus, colocou placas, é uma estrada perigosíssima. E o que ocorreu? Estão retirando os pneus. Diversos pneus foram colocados, foram retirados. Não foi a prefeitura, com pessoas, enfim, que, não sei, tiraram de lá, tiraram placas de sinalização, grades, cones foram retirados, e a própria população. Então, eu queria fazer um apelo para que não façam isso. O risco ali é iminente. Quem mora nos bairros conhece, já corre risco. E os turistas que são 3, 4 pousadas ali, são diversas cachoeiras. Então, está muito perigoso. A estrada oferece risco, um risco tremendo, sabe? Eu tenho cobrado muito do prefeito essa atitude com relação à estrada, mas a gente precisa entender o momento, a gente precisa também entender que, ao retirar essas barreiras, essas pequenas, essas sinalizações que a prefeitura coloca lá, até de forma improvisada, eram pneus pintados de amarelo com faixa refletiva, senhor presidente. E, nossa, retiraram todos eles praticamente essa semana, e justamente a semana que eles estavam usando lá. Então, é perigoso, é preocupante. Eu queria fazer esse apelo à população, que não retirem essas sinalizações, e pedir à prefeitura que retorne lá imediatamente, tente fazer da melhor maneira possível, o mais breve possível, recolocar a sinalização, porque o risco ali está iminente. E em alguns pontos da estrada é bem alto, né? Então preocupa bastante ali. E tem preocupado também o grande número de veículos pesados na estrada, senhor presidente. Principalmente naquela reta que vai chegar ali perto da casa do Mário Jurado, que a gente fala, né? E está bem preocupante, sim. Então, são essas minhas palavras. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Vou aqui para falar algumas coisas. Lucas, o teu PL sobre a questão de Libras é muito importante nos eventos, como a gente viu na Flip. E acho que as escolas também têm que incentivar um pouco o ensino de Libras, porque, na verdade, a gente tem pouca oferta. Então, lá no Parque Verde, por exemplo, já está tendo uma mãe voluntária que ajuda, quando as crianças estão ensaiando as músicas, eles estão aprendendo também em Libras. E é uma coisa que vai ficar um pouco mais naturalizada, né? Porque a gente praticamente não entende nada, não sabe nada, e tem pouca gente que sabe. Então, a gente precisa, nas escolas, quem souber e tiver mãe voluntária, seria super bem-vindo. Bom, aqui eu quero falar da eleição do Simpar, tá?
A eleição do Simpar, eu vou dar uma reclamada na logística das urnas. Infelizmente, eu fui em 2 lugares votar na urna itinerante e o card que eu tinha recebido não estava explicando bem o dia. Eu fui lá perto da minha casa, na Secretaria de Ambiente, a urna não estava mais. Eu mostrei o card para a pessoa, ele falou, realmente não deu para entender o dia. E na mesma coisa na prefeitura. Então, a gente tem aqui que temos 367 aptos a votar. Eu acho um número reduzidíssimo de sindicalizado. Gente, sindicato, a gente tem que participar de sindicato. Não concorda, não faz tudo, mas é a nossa entidade. É como teve aqui uma manifestação do CEP, é a nossa entidade. Podemos não concordar em algumas coisas, mas, gente, a gente tem que ser sindicalizado. Quem é funcionário público, nós temos o Simpar. Porque a gente não pode reclamar de uma entidade da qual a gente não faz parte. Então, eu sou sindicalizada desde o começo e nunca por motivos, não gosto mais de fulano ou cicrano, não participo. Não é assim que o apito toca. Então, o que acontece? Apenas 214 compareceram, 153 desses sindicalizados faltaram, e a gente acaba que teve uma diferença de voto muito pequena, de 116 votos para a chapa 1 e 92 para a chapa 2. E no Conselho Fiscal, essa diminuição ainda é menor ainda, só 9 votos de diferença. Então, pelo visto, houve uma polarização, e a gente pede, principalmente, para mudar as eleições da próxima vez, que essas urnas itinerantes fiquem mais tempo nos seus locais, que tenham urnas fixas, e eu acho que a gente tem que fazer uma campanha aí. Eu também vou parabenizar a realização da Flip, mas principalmente pelo enfoque que foi dado a uma mulher negra, que era a mulher homenageada. O espaço foi dado a muitas mulheres nas mesas. A questão da negritude foi muito debatida desde a primeira mesa, com a Lilian Schwartz. É realmente uma reflexão super necessária que foi feita. E a Flip é muito mais que isso. Então, eu assinalo aqui, a qual eu pude ajudar a financiar, a Casa das Poéticas Negras, com discussões muito importantes sobre a questão do racismo, da Lei 10.639, que foca a questão do ensino da afrocultura nas nossas escolas. Tivemos palestras belíssimas e muito importantes nessa Casa das Poéticas Negras. Parabenizo a Ângela da Cor, que foi quem organizou, e eu fico muito honrada de ter podido ser uma das patrocinadoras da Casa Poética, dessas Casas Poéticas Negras. Muito bem, eu falei aqui, e só vou dizer aqui que gosto da presença dos professores. Fizemos emendas que já foram para o jurídico. O doutor Oswaldo agora acabou de dar um parecer, parece que parcial, as minhas emendas, pelo que eu estou entendendo aqui com ele. Nós vamos olhar o que enfim, e vamos ver se segunda-feira que vem, nossa próxima sessão, a gente já vota a emenda, ou já vota o projeto com a emenda? Dependendo, se você me devolver da sua Hoje, comissão, não. Sim. Tem até quinta-feira. Eu vou devolver. Se você me devolver até quinta-feira, eu coloco para votar na segunda-feira. Entendi. Tanto emenda quanto projeto. Tanto a emenda quanto o projeto. Mas a emenda não tem que ser apreciada só na hora? Na hora. Na hora. Tá bom. Então, eu vou passar aqui para os meus colegas, depois eu faço a explicação das minhas emendas, tá? E, se Deus quiser, na segunda-feira a gente vai estar aí com as coisas mais resolvidas. Muito bem. Só ia contar que hoje tinha 3 cavalos soltos na minha rua, lá do Caborê. E um revirando lixo, e olha só, tem que multar, né, turma? Tem que multar o dono do animal que está solto, porque é acidente, é criança, é tudo. E muito bem, hoje temos Jogo do Brasil, ainda não tenho coragem de usar essa amarelinha, porque eles xingam o nosso ministro da Cultura, né? Eles têm filho que mata professor e aluno na escola, né? Enfim, não está dando para usar amarelinha ainda não, mas a azulzinha eu vou botar. Com a palavra o vereador Alan Ribeiro.
Bom dia a todos os professores presentes, as autoridades. Bom, gostaria de falar, vou dividir aqui para não me perder. CCR, muito foi dito hoje, foram apresentados requerimentos, e o entendimento que eu tenho da CCR é que essa casa hoje, composta da forma que está, muitos aqui não tiveram, ou todos, não tiveram nem a oportunidade de debater a CCR dentro do município de Paraty, e nem tampouco o local onde seria posto esse famigerado pedágio. Obrigado, senhor presidente. Então, hoje nós estamos relegados a pedir que ela faça o que é a obrigação dela fazer, que são os trevos que estão sendo solicitados, que seja as devidas casas que devem ser aquém de direito, como bem foi dito pela Flora e pelo Sanica, entregue. E eu acho isso muito pouco para Paraty. Eu acho que a contrapartida de uma empresa desse porte, que detém o monopólio dos pedágios no Brasil, ela deve ser maior para o município de Paraty, né? Foi posto aqui a drenagem do Pantanal, né? Agora já vão aí a nova temporada de chuva, não foi feito nada de drenagem dentro do bairro do Condado. E nós vamos ter enchente de novo, porque todo ano tem, devido à ocupação desordenada, devido ao não planejamento do bairro, enfim, todos nós sabemos que isso acontece e faz parte do Brasil. Então não adianta a gente ficar pensando que foi culpa de A, B, C ou D. Nós, enquanto autoridades, temos que buscar algum meio para, se não resolver o problema, ao menos amenizá-lo, né? Volto a dizer, eu acho que é muito pouco para Paraty. Como foi feita a Paraty-Cunha, o Lucas teve uma briga muito grande, queriam se fazer a estrada sem as entradas, não é isso, Lucas? Ah, porque o projeto era antigo. Não importa, moram pessoas ali. Então, eu acho que com a CCR, ela tem sim que se fazer toda a manutenção da estrada e entregar um legado maior para Paraty. A contrapartida dela deve ser muito maior. Esse é o meu entendimento, pegando o gancho no que os colegas propuseram aqui essa manhã. Já ia falar essa tarde aqui, a gente se perde. Bom, professora Flora, lá na quadra do Condado, eu recebi a promessa de cobertura já tem 2 anos, né? E nem a placa em homenagem ao Zé do Chico foi posta ainda na quadra. Nós conseguimos, através do secretário de esporte, parceiro Fabrício, que fosse implantado lá o projeto de esporte presente, com o professor Edmar. Infelizmente, houve a descontinuação dele, motivos aos quais não nos foram apresentados. E é muito triste a gente ter um bairro que não tem a presença assim, de um professor para moldar o caráter daquelas crianças que ficam ali o dia inteiro ao ócio, né? Bom, terceiro ponto que eu gostaria de falar, na última sessão não estive presente, estávamos com Covid, eu e minha mãe, graças a Deus e graças à vacina, foi muito leve os sintomas, e eu não pude estar presente aqui para conversar um pouquinho com os professores. Gostaria de dizer que essa casa, esses colegas, os meus pares e eu também, nós herdamos temas muito espinhosos de legislaturas passadas, que foram sempre empurrando com a barriga, não votaram, porque era indelicado, enfim, ou porque não houve o tempo para se debater. Então, o PCCR foi votado, o Rodrigo esteve presente, ele sempre fala muito nesse tema. Hoje a gente tem reclamação de que o PCCR não está sendo cumprido. Gostaria de dizer a vocês, e o presidente se propôs a votar na segunda-feira, eu ia até falar, mas como falei por último aqui, que eu gostaria de, talvez, uma última reunião, Flora e Lucas, até mesmo com o Leônidas presente, porque o entendimento que a gente teve das reuniões que tivemos, Tunico, Flora, Lucas, eu e a Secretaria de Educação, é que o impacto seria menor, mas, assim, devido a tudo que tem sido falado e das pessoas que têm nos procurado, talvez a comunicação tenha acontecido algum ruído, né? Ou esse impacto vai ser muito maior do que nos é apresentado. Então, assim, gostaria de, se for possível, senhor presidente, ainda temos 3 sessões até o fechamento dessa sessão legislativa, que não seja votado na próxima, que seja posta na subsequente, para que a gente tenha um último momento de debate com todos vocês. E nós não vamos agradar a todos, mas nós estamos em busca do melhor modelo que possa atender aos professores presentes, aos que virão, e é uma preocupação que eu tenho muito grande com o orçamento do município para os próximos anos. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que não estamos alheios às reclamações,
todos os nossos colegas, mas que precisamos buscar um meio termo que atenda a todos. Tá ok? São essas minhas palavras. Obrigado a todos. Boa tarde. Não há problema nenhum em questão do adiamento da votação. O problema todo é que uma parte da educação alega que não dá para cumprir um negócio de você ir lá se não for votado esse projeto. Então, o que acontece? Precisa analisar, eu estou com bastante documento ali assim, se não for votado, não tem como ajudar vocês na outra parte. Então, precisa sentar e analisar esse projeto. E tem essa semana toda. Eu acho que... e aí, se não der tempo, pode se pedir um prazo a mais. Mas o que precisa ver é a questão de beneficiar eles próprios. Enquanto essa lei não for aprovada, está travado lá um benefício que eles têm na educação aí. Ah, já vai fazer uns 30 dias quase. Não. O PCCR foi votado, foi uma confusão miserável, e eu participei aqui, a metade dos professores não gostaram, um bocado, pelo amor de Deus, não me fale PCCR mais, que isso aí já deu o que tinha que dar. Não, o PCCR já foi votado, não tem mais o que questionar ele, entendeu? O que precisa é implementar o que tem que implementar e seguir adiante. Não vou se falar mais em PCCR aqui, que não cabe mais votação. Agora, a implementação, aí o prefeito, junto com a secretária, tem que implementar o que precisa ser feito lá no PCCR, entendeu? Eu sei, estou sabendo. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Não vou falar. Vou desistir. Bom, não havendo mais vereadores inscritos no expediente e nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tá? Bom dia a todos e bom jogo do Brasil.